Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui alegres mais uma vez no nosso canal Felipe Silva Oficial e agradecendo já a você por estar conosco nesse programa maravilhoso, programa abençoado, né? Um programa Conversa Teológica. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar abordando um assunto espetacular, um assunto que fomenta a nossa vontade de conhecer, né? Mas antes de falar do assunto e entrar já na nossa conversa teológica, eu quero já dizer algo muito bom para você. Eu tenho certeza que você vai gostar de saber que nós estamos trazendo para o canal agora sorteio de Bíblias. Olha só, hein? Sorteio de Bíblias, sorteio de harpa cristã para você que gosta de cantar os seus hinos da harpa cristã. E olha que coisa linda! O nosso entrevistado de hoje, que eu já vou apresentar, trouxe também para nós livros dele para sortear no canal. Aí, meu irmão, você só não vai ser abençoado se você não quiser mesmo, não é verdade? Mas vamos lá. O tema de hoje, do nosso programa, do nosso Conversa Teológica, é o tema escatologia. O tema escatologia que vai ser comentado por um grande amigo, um grande professor, uma pessoa que nós amamos, admiramos, que é o professor Moisés Martins. Ele que é professor de teologia de várias faculdades teológicas, seminários teológicos, foi meu professor também, é uma pessoa que nós admiramos demais. E ele vai estar conosco aqui nos ajudando a compreender mais sobre esse tema, a conhecer mais sobre esse assunto, que é um assunto que muito chama a atenção de todos aqueles que amam a palavra de Deus e amam também ao conhecimento, amam a Deus, né? E querem conhecer mais sobre esse assunto. Tem uma certa dificuldade de compreensão porque não é um assunto tão simples de ser tratado. É um assunto que requer um cuidado, requer um debruçar sobre os livros, né, de maneira mais firme. Então, é por esse motivo que nós estamos trazendo para estar conosco nesse programa Conversa Teológica, o reverendo Moisés Martins. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês e creio que passaremos momentos aqui esclarecedores e momento em que a nossa fé será fortalecida nos princípios da palavra de Deus. Maravilha de Deus. Muito bom poder ter o senhor aqui conosco, né? O senhor sabe que a admiração nossa é muito grande pelo senhor, seu ministério. Já quero deixar um abraço aqui, né, ao vivo, pelo canal, para sua esposa, a pastora Vânia também. Obrigado. Né? Sua esposa é uma bênção de Deus. E para toda a igreja também, para quem não sabe, o pastor Moisés Martins é pastor na igreja IBIP do Meia, Igreja Batista Internacional da Paz, lá no Meia, igreja que eu conheço, né, já estive lá algumas vezes, amo muito aquele povo de Deus. Verdade. É isso aí. E é muito amado. Ô, glória, maravilha. Dá o endereço da igreja já para as pessoas que quiserem conhecer. Então, estamos ali na rua Joaquina Rosa, número 56, uma rua paralela à rua Emingarda, fácil de ser localizado. Estamos ali na Igreja Batista Internacional da Paz, sempre aos domingos às 10 horas da manhã ou também na parte da tarde às 17h30. E às sextas-feiras o nosso culto da família às 19h30. Se você puder estar conosco, será um prazer imenso recebê-lo. Pastor Felipe, vez por outra, está lá conosco, trazendo uma palavra, momento de alegria, de fé, de celebração. Olha, tem sido uma bênção. Obrigado, pastor, pela sua presença sempre lá conosco. Amém. Muito bom, pastor, muito bom. Bom, vamos entrar no nosso assunto sobre a escatologia. Eu quero passar já para o senhor fazer um comentário de ponto de partida sobre a escatologia. Vou deixar para o senhor aí dar essa abertura para nós aí, para nós estarmos comentando sobre o assunto. Fique à vontade, professor. Ótimo, muito bem, pastor Felipe. Obrigado pelo convite para estar aqui. Uma vez mais eu agradeço. E o assunto de escatologia é um assunto relacionado a conhecimento. Então, a primeira palavra que eu quero dar é nesse sentido. Olhar esse assunto como uma forma de conhecimento importante para a vida cristã. Quando nós falamos de conhecimento, estamos falando de uma interpretação de uma realidade. Existe a realidade e se constrói um conhecimento sobre ela. A realidade aí é o fato da segunda vinda de Cristo, os acontecimentos dos últimos dias. Isso é uma realidade que nos foi revelada nas Escrituras. E o conhecimento é uma reflexão sobre essa realidade. Então precisamos ter uma boa reflexão, um bom entendimento sobre essa realidade relacionada à segunda vinda de Cristo e todos os aspectos que dizem respeito a ela.
O conhecimento se dá através de uma interação, por assim dizer, entre a inteligência humana e essa realidade ou essa possibilidade de compreensão que nos vem. Então, é importante entender que a nossa inteligência tem que estar apoiada nas Escrituras, tem que estar relacionada com as Escrituras para compreender essa realidade. É através dessa aproximação da nossa inteligência com a Bíblia que nós vamos produzir um conhecimento que seja coerente, que seja verdadeiro, que seja adequado acerca da segunda vinda de Cristo, que é o tema mais central e mais decisivo da escatologia. E outra coisa importante a ser dita também é que a questão do conhecimento é uma questão de busca da verdade. Nós estamos nessa tarefa do conhecimento porque queremos ter a verdade sobre as coisas, compreender elas de forma correta e de forma devida. Qualquer conhecimento bíblico, qualquer conhecimento teológico precisa ter uma base bíblica. E eu gostaria de ler alguns versículos que indicam claramente que esse assunto relacionado à escatologia é importante e se encontra aqui nas Escrituras. Vou ler primeiro o livro de Atos, capítulo de número 1, que já nos dá uma clara manifestação da importância do assunto. Aqui em Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 11, nós temos o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, de modo como viste subir. Então, a Bíblia fala que Jesus virá. Se nós lermos em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, assim lemos: e ele lhes respondeu, Jesus, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E aqui em Hebreus, gostaria de ler uma passagem também, no capítulo de número 9, versículo 27 e 28, assim nos diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, e portanto não é o nada, é o juízo, alguma coisa virá após a morte, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, lá no passado, na sua morte salvífica, morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então virá uma vez mais. Claramente, esse assunto referente à segunda vinda de Cristo está revelado nas Escrituras. Portanto, não é uma invenção da igreja. Não é uma produção exclusiva da inteligência humana. Não. É uma revelação que Deus nos deu. Que Jesus veio a este mundo uma vez, foi para o céu e voltará. O assunto da escatologia, pastor Felipe, ele está ligado à teologia sistemática. Teologia sistemática é um campo de conhecimento teológico. Teologia é um logos sobre Deus, é um estudo racional sobre Deus, Deus, e logos, razão, fundamento racional de explicação das coisas. Teologia, portanto, é uma parte das ciências humanas que estuda a questão do sagrado, que estuda a questão da existência de Deus. E há uma ramificação da teologia chamada teologia sistemática. Ela tenta sistematizar os temas principais da Bíblia, separar um determinado tema e investigar de forma bem detalhada esse tema. E escatologia é um tema dentro da teologia sistemática, que estuda o tempo do fim.
Então é um estudo que está voltado para discutir, para pensar, para fazer referência ao que virá no futuro, ao que vai acontecer um pouco mais adiante. Então, basicamente, é nesse ponto que nós estamos quando falamos de escatologia. O senhor fez uma aplicação muito interessante, e isso eu já gostaria de destacar aqui, dentro da fala do senhor, porque com certeza chama muito a nossa atenção, né? Duas coisas que o senhor falou nessa primeira parte. A primeira coisa que o senhor falou é que vale a pena a gente fortificar ainda mais isso aqui, para o senhor falar mais sobre isso, é que a escatologia não é um assunto criado pela igreja apenas pelo seu bel prazer. Não, eu quero criar um assunto, e aí se cria um assunto e começa a se propagar uma doutrina, porque foi da cabeça do homem. Não, não é isso. O senhor falou muito bem aí, mostrou as referências bíblicas, que a escatologia é um assunto que é evidente, né, nas escrituras sagradas, e que os textos bíblicos testificam dessa volta de Jesus Cristo. Então isso é uma realidade. Não há possibilidade de dizer, só a única possibilidade de dizer é dizer que não crê nas escrituras. Sim, verdade. Não é isso? Exato. Pela escritura, vamos dizer, o assunto da escatologia é inegável. Se o nosso ponto de partida é um ponto de partida bíblico, nós temos que admitir a existência de textos no contexto da Bíblia que apontam para esse fato de uma segunda vinda de Cristo. A forma de interpretá-la pode gerar diversidade de abordagem, mas que o tema está presente, ele está presente. E não podemos ignorar o tema presente. E nem podemos modificar o sentido mais imediato que o texto apresenta em relação à questão. Se fala claramente de uma segunda vinda de Cristo. Não podemos alterar esse sentido claro, literal, de compreensão do que a Escritura diz. Porque um princípio importante para interpretar qualquer dado comunicativo, qualquer mensagem, é procurar entender qual é o sentido mais objetivo que aquela mensagem tem. E se um texto não tem nenhuma controvérsia na sua declaração de sentido, é muito clara a sentença que está sendo dita, nós devemos e podemos aceitá-la literalmente. Não há nenhum problema em fazer algum tipo de aceitação direta e objetiva do que o texto diz, que Jesus vai voltar uma segunda vez. Isso não está absolutamente contraditório com nada que seja a herança cristã de fé no seu todo, no seu sentido mais pleno. Isso é importante que o senhor está dizendo, porque a gente sabe que dentro do ambiente acadêmico, principalmente, né, até tem o seu ponto positivo, a questão da divergência de interpretações e pensamentos, mas dentro de uma coerência. Sim. Né? A gente não pode negar uma coisa que é óbvia e que é evidente no texto bíblico. A segunda coisa que o senhor abordou, que é maravilhoso, né, e interessante para a gente ter um ponto de partida, é que a Escritura Sagrada tem que ser a base da doutrina da escatologia. Sim. Então, nós não podemos ter uma segunda base, uma outra base, né, ou uma base que esteja acima das Escrituras, né? Como a gente até... De vez em quando eu trago aqui algumas coisas engraçadas, o pessoal fica comentando até aí. Porque a gente vê cada coisa que a gente só rindo mesmo, seria cômico se não fosse trágico, não é verdade? De um irmão, né, vou chamar assim, fez um comentário de que a igreja estava acima da Escritura, e que a autoridade da igreja estava acima da Escritura, e que o que a Escritura dizia dependia da confirmação do sacerdote para a Escritura ter autoridade. Bom, isso está totalmente fora da nossa herança, aí precisamos dizer isso, protestante, evangélica de fé, né? Nós temos nas Escrituras a única referência de solidificação de verdade indiscutível. Aquilo que as Escrituras dizem para nós é uma verdade soberana e que não se torna discutível. Isso é a essência da herança protestante e da herança evangélica, né? O texto bíblico, devidamente interpretado, é claro, ele apresenta uma verdade segura e que se torna indiscutível. As duas fontes que nós temos para afirmar a verdade em termos de uma produção de conhecimento teológico é as Escrituras, o texto em si, e associado a isso a iluminação do Espírito Santo para a compreensão correta dessas Escrituras. Tendo isso, não teremos dificuldade em entender a verdade bíblica e caminhar serenamente, de forma segura,
dentro dos seus padrões e das suas colocações. O senhor falou sobre o assunto que, vamos dizer assim, é praticamente o centro, né, da escatologia, que é a segunda vinda de Jesus. Né? Não sei se eu estou quebrando aí o cronograma do senhor, mas eu já quero entrar nesse... Fique à vontade. Porque isso com certeza, inclusive a ideia de trazer esse tema para o programa foi justamente esse diálogo teológico, essa conversa teológica que a gente tem com muitas pessoas que nos procuram para poder até mesmo tirar dúvidas sobre isso, né? Uhum. Fazem perguntas para a gente, e pedem para a gente, pastor, podia colocar um programa falando sobre escatologia? E aí, essas perguntas sempre vêm junto com esses comentários. A segunda vinda de Jesus, nós sabemos que nas compreensões teológicas, da pluralidade hoje que nós temos de interpretação da Bíblia e doutrinária, a segunda vinda de Jesus, antes da tribulação, durante a tribulação ou depois, já no caso da grande tribulação. A grande tribulação, o período de 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Fala para nós aí sobre isso, dentro de uma análise do senhor aí. Só vai ter bastante tempo para falar agora, que eu fiz umas 4 perguntas numa só. Bom, veja só, antes eu gostaria de dizer que, de fato, quando falamos em teologia cristã, evangélica, bíblica, protestante, devemos saber que há um tema que é central, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu diria que todos os componentes da teologia cristã devem ser interpretados de forma cristológica. Tudo tem que ser em função de Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da vida cristã. Ele é o alvo maior da nossa reflexão bíblica. Tudo que fazemos em termos de produção de conhecimento teológico, de comunicação desse conhecimento teológico ou de vivência de vida cristã é para glorificar e exaltar a Cristo. E quando nós falamos da escatologia, que é um campo dentro da teologia, devemos dizer que o tema da segunda vinda de Cristo é o que se reveste de maior importância também, para ser coerente com essa questão cristológica. Então a escatologia tem outros aspectos de estudo, a vida após a morte, a condição da vida humana após o período da vivência terrena, galardão e outros temas que são discutidos, milênio, mas a pessoa de Cristo, do que diz respeito à sua segunda vinda, deveria ser o tema mais procurado para a compreensão no mundo da escatologia cristã, ou na teoria teológica sobre a escatologia. Muito bem. Aí nós temos algumas controvérsias, algumas oposições de pensamento. Quando falamos, por exemplo, da questão do arrebatamento e a sua relação com a grande tribulação, temos aqui 2 temas, arrebatamento. Diríamos que um número bastante considerável da igreja cristã ao longo das eras tem afirmado a verdade desse fato. Ocorrerá um arrebatamento. Pouquíssimas escolas de pensamento teológico no mundo cristão refutaram a possibilidade de tal fato ocorrer. E levaram isso para algumas interpretações que são estranhas a uma herança comum que a igreja tem sustentado. Por exemplo, a ideia de que o arrebatamento se explicaria muito mais como um fato do encontro do salvo com Cristo após a sua morte, para evitar a ideia de uma vinda espetacular, extraordinária de Cristo nas nuvens, arrebatando a sua igreja. Mas o Novo Testamento é muito claro e as heranças teológicas cristãs têm sido muito convictas do fato de que Cristo voltará e será um acontecimento extraordinário, impactante para a vida terrena, e milhões de pessoas desaparecerão do cenário terráqueo e serão conduzidos até a presença dele pelo seu poder miraculoso, extraordinário, porque Deus pode fazer todas as coisas, ele é um Deus onipotente. Então o tema do arrebatamento está colocado e é preciso que se tenha uma atitude de fé em relação a ele ou não. É preciso fazer uma escolha. E nós estamos fazendo a escolha de que o arrebatamento é real, ele virá e ele vai acontecer. E relacionado a ele temos a questão da grande tribulação. Um momento de experiência histórica aqui na Terra em que haverá uma perseguição implacável sobre tudo aquilo que representa a vontade de Deus, contra tudo aquilo que representa a vontade de Deus,
um reinado completamente antagônico aos valores de fé cristã, e nós identificamos isso com a pessoa e a figura de um personagem chamado Anticristo. A questão seria, então, num segundo momento, crendo no arrebatamento, quando ele estaria ocorrendo, se antes da tribulação, se no meio da tribulação ou se após a tribulação. Isso. Crendo que há um arrebatamento e há uma tribulação, agora é fazer a relação adequada. O famoso link, né? Sim, se esse arrebatamento é antes, no meio ou depois. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Isso tem gerado uma controvérsia, como estamos dizendo, bastante acentuada dentro da igreja. Às vezes eu costumo até dizer, brincar um pouquinho com isso, dizendo o seguinte: no momento que o arrebatamento ocorrer, de cara, nós teremos a percepção de 2 erros e um acerto. Porque se fosse antes da tribulação, no meio e depois erraram. Se foi no meio, antes e depois erraram. Se foi depois, antes e no meio erraram. Então, um grupo aí está certo e 2 estão errados. Os 3 não poderão estar certos ao mesmo tempo. Eu creio firmemente que nós teremos um arrebatamento antes da tribulação. Porque Deus ama muito o seu povo. E durante esse período de reinado do anticristo aqui sobre a terra, será um tempo de muita dor, de muito sofrimento, será um tempo de muita angústia, e nós que somos filhos de Deus já estamos salvos, fomos salvos em Cristo Jesus. Então eu creio que uma das razões do arrebatamento é tirar a igreja desse período, é conduzi-la já para os braços eternos do Pai, enquanto que aqui na terra haverá um juízo divino sobre aqueles que recusaram o Evangelho e sobre aqueles que disseram não à proposta salvífica de Cristo. Então eu acredito firmemente que o arrebatamento é uma experiência que vai se dar antecedendo a tribulação, pelo amor que Deus tem em relação ao seu povo e por promessas bíblicas de que Deus estaria tirando o seu povo desse período de grande dor, desse período de grande sofrimento. A Bíblia tem alguns versículos que são indicativos quanto a esse fato. A igreja tem ensinado isso, ou parte da igreja, considerável da igreja que tem uma preocupação bíblica, tem ensinado isso de forma muito enfática. E relacionado a isso temos a questão do milênio, que é uma questão que diz respeito se Cristo virá inaugurar o milênio, ou se o milênio essa é uma experiência. Pergunta. Eu ia fazer essa pergunta ao senhor. Que está muito colada com a questão do arrebatamento. Os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas, né? Sim. Então, já para fazer a aproximação das correntes de pensamentos, normalmente aqueles que estão defendendo o arrebatamento pré-tribulacionista são também pré-milenistas. Acreditam que Cristo vem para inaugurar o milênio. E acreditam, portanto, no milênio literal. Aqueles que estão numa visão do arrebatamento pós-tribulacionista, ou então uma visão de que arrebatamento e segunda vinda é o mesmo evento, porque é outra questão também, é um evento diferente da segunda vinda propriamente dita, marcado pelo espaço de 7 anos, ou não? Porque segundo o texto bíblico, pelo menos, vamos dizer assim, aquele que é bem direto, que é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Ele vai dizer que nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem em Cristo, mas antes seremos arrebatados e juntamente com eles, e encontraremos o Senhor nos ares. Então, o advento do arrebatamento, segundo a análise desse texto, não seria no mesmo momento da vinda do Senhor para estar na terra, porque aí o texto não diz que ele vai estar na terra, diz que a igreja que vai subir. Não é isso? Seria muito oportuno, a essa altura, dizer que uma distinção que pode ser feita, de forma que elucida bem a questão, é que no arrebatamento, Jesus vem para os seus. E na segunda vinda, propriamente dita, ele vem com os seus. Eita glória! Uma simples palavra pode dar um sentido melhor. Ele vem buscar no arrebatamento. E na segunda vinda, 7 anos depois, e 7 anos literal ou não, dependendo da abordagem que se faça, mas um período de separação entre um acontecimento e o outro. Nesse outro, depois do arrebatamento, seria já uma vinda com a igreja, com alguns propósitos. Vamos ler então essa passagem aqui do apóstolo Paulo, que você faz menção,
que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeças como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre junto com o Senhor. Então o texto é muito claro, que haverá um encontro nos ares. Arrebatamento. A igreja é conduzida à presença do Senhor para estar com Ele. E um outro assunto interessante aqui, uma outra evidência que eu vejo no texto aqui, professor, no versículo 18, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, é notório que permeava um pensamento ali de preocupação. Sim. Da igreja, né? Do povo ali em Tessalônica. Povo que estava ali pensando e como isso seria, como aconteceria isso. Então essa fome, essa sede de conhecer, de saber sobre esse assunto não é de agora, né? É verdade. Isso tem acompanhado a igreja sempre, né? Eu creio que pelo fato da compreensão que todos nós temos, assim que amadurecemos nessa coisa chamada vida, da sua brevidade. Isso nos remete imediatamente para a ideia de um fim, do nosso próprio limite existencial. Em algum momento a nossa vida cessa e estamos vendo ao redor a vida das pessoas cessarem e termina. E há uma inquietação em nosso coração de saber do que virá. Então o assunto da escatologia é um assunto que diz respeito mesmo a uma indagação humana profunda. Por que estou aqui? Qual é o final de tudo? O que afinal de contas haverá de ser? Quando tudo acabar, há um fim previsto para todas as coisas, ou um ciclo permanente eterno em que nunca haverá mudança, apenas um quadro de existência humana sem fim. São questões que são não só teológicas, mas até mesmo filosóficas, né? Sobre a condição humana. Então, desde lá dos tempos bíblicos, a gente vê uma preocupação em se fazer menção a aspectos concernentes ao fim da vida e ao retorno de Cristo. A igreja primitiva gastou um tempo da sua reflexão teológica para tratar do assunto. E há um livro inteiro na Bíblia dedicado a esse assunto, que é o livro do Apocalipse. Se o assunto não tivesse uma relevância, se ele não tivesse tanta importância assim, ele não seria um alvo de tantas porções bíblicas, como Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, e um livro inteiro do Apocalipse tratando do assunto, porque o assunto precisa ser pensado e precisa ser devidamente ensinado. E profecias também, professor, de outros livros, como Daniel, por exemplo. Também, é verdade. Que vão somando para todo esse conceito, né? Para criar um bloco de informações bem amplo nas Escrituras sobre os assuntos que dizem respeito ao fim. E interessante nessa questão que diz respeito à segunda vinda de Cristo, a gente também falar um pouco de como esse assunto se torna urgente face aos acontecimentos que estamos vivenciando no presente período histórico. Né? Vamos deixar isso para o próximo programa? Sim, já seria uma outra... Não é? Então você continua conosco, né? Vamos continuar aqui com o professor Moisés Martins, e ele vai estar trazendo para nós agora aí no segundo programa sobre a escatologia, o complemento desse assunto que estamos agora tratando, tá legal? Fica conosco. Dá o teu like aí, curta aí, comenta, faça perguntas. Quem sabe mais à frente a gente pode fazer um programa aqui só com perguntas e respostas. Só depende de você. Põe a tua pergunta aí nos comentários e logo a gente está de volta com #2 Escatologia.